Hoje eu quero começar aqui um ensinamento que talvez ele dure por 7 domingos. Um ensinamento que a pessoa que colocar esse ensinamento em prática, essa pessoa vai se tornar linha de frente. Onde você chegar, você será conhecido como um homem de Deus, uma mulher de Deus, através desse ensinamento. Se você trouxe o livro sagrado e quer acompanhar comigo, abra lá no livro de Gálatas, capítulo 6, verso de número 17. Gálatas, capítulo 6, versículo de número 17. Vamos lá. Gálatas 6, 17. É fácil, o Novo Testamento começa com Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, Coríntios, aí vem o Gálatas. O Gálatas é vizinho do Coríntios, é pertinho aí. Gálatas capítulo 6, verso de número 17. Quem achou, diga assim, seja. O livro sagrado diz assim: desde agora, ninguém me inquiete, porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Olha aqui para mim. O apóstolo São Paulo, ele diz aqui que ele trazia no seu corpo as marcas do Senhor Jesus. E o que são marcas? Uma marca, na verdade, é um sinal que distingue você de as demais pessoas. É uma referência. É uma referência. Por exemplo, tem pessoas que dificilmente vão ser confundidas. Sabe por quê? Tem alguns que nascem com uma marca de nascença, né? Uma manchazinha, alguma coisa ali, que aquilo é uma referência, né? Então a marca é uma referência. É uma referência. Mas não uma referência qualquer, que Paulo está dizendo, mas uma referência que faz com que as pessoas olhem para Cristo. Ele diz: eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. As marcas de Cristo. Ou seja, todo aquele que é cristão, todo aquele que diz ser de Deus, ele tem que trazer consigo essas marcas. Ele tem que buscar ter essas marcas, para que as pessoas olhem para ele e digam: este aí é diferente. Porque se nós não formos diferentes do mundo, a escolha de Deus não fará sentido algum na nossa vida. Deus escolheu a mim e a você para sermos diferentes. E são essas marcas de Cristo que mostram que nós somos diferentes. São essas marcas que eu tenho que buscar ter em minha vida para mostrar essa diferença, como diz o livro sagrado. Então vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Eu preciso buscar ter estas marcas. Essas marcas que vão mostrar para quem não conhece a Deus que nós pertencemos a Ele, ao Senhor Todo-Poderoso. E nós vamos falar de algumas dessas marcas de Cristo que nós temos que buscar ter, que eram evidências claríssimas em Jesus Cristo Todo-Poderoso. Jesus, ele tinha a marca, a primeira que nós vamos ver desse ensinamento, a marca da humildade. Quem realmente diz ser cristão tem que ter essa marca, a marca da humildade. Às vezes tem pessoas que melhoram um pouquinho de vida, quer pisar nos outros, quer se sentir melhor do que os outros, quando na verdade
nós precisamos ter essa marca de Cristo, que é a humildade. O apóstolo São Paulo diz que nós temos que julgar o nosso irmão sempre superior a nós. Nunca acharmos que somos melhores. E entendermos que cada pessoa tem sempre alguma coisa para nos ensinar. Mas às vezes nós não somos humildes o suficiente para parar e ouvir aquela pessoa. Não tem humildade. Às vezes o marido não tem humildade para ouvir a esposa não tem humildade para ouvir o marido. Ah, mas a minha mãe não sabe nem falar direito. É, mas foi ela que te criou. Ela que te deu leite materno. Você deveria ser um pouco mais humilde e ouvir os conselhos da tua mãe. Que são conselhos sábios. São conselhos que vêm de Deus. Quem está entendendo, diga graças a Deus. É a humildade. Olha como Jesus era humilde. Vamos abrir lá em Zacarias capítulo 9, verso 9. Zacarias é fácil de encontrar. Você abre a Bíblia na divisa entre Antigo e Novo Testamento. Aí você vai voltando. Aí você volta, você encontra o Malaquias. Aí você volta e você encontra o Zacarias. O Zacarias é vizinho do Malaquias. Zacarias capítulo 9, versículo 9. Está escrito assim: alegra-te muito, ó filha de Sião. Exulta, ó filha de Jerusalém. Eis que o teu rei virá a ti, justo e salvador, humilde e montado num jumento, sobre um asninho, filho de jumenta. Está falando de Jesus, que é aquele que entrou em Jerusalém sobre o jumento. E o livro sagrado fala que ele era humilde. Se Jesus era humilde, por que nós não devemos ser? Por que não devemos ter essa humildade dentro do nosso coração? Eu fico estarrecido com certas coisas que a gente vê. Uma vez uma senhora chegou na igreja e tinha uma pessoa sentada no lugar onde ela costumava sentar todas as reuniões. Ela disse: olha, esse lugar é meu. A senhora se levante, porque eu só sento nesse lugar. Se eu não sentar nesse lugar aí, é a mesma coisa de eu não ter vindo da igreja. Espera aí, cadê a humildade? Tinha vários outros lugares ali para sentar. Tem gente que é mal. Tem gente que acha que é melhor do que os outros. O livro sagrado diz que nós não devemos tomar os primeiros assentos na vida, porque pode ter alguém mais digno do que nós, e sermos chamados para o nosso lugar, a gente passar vergonha. Sabia disso? É melhor que a gente sente lá, porque se formos dignos, nós seremos chamados para frente. Mas tem gente que gosta de pensar que é melhor do que os outros. Temos que buscar que o Senhor nos marque com a humildade de Jesus Cristo dentro do nosso coração. Vamos a mais uma referência que fala sobre isso. Evangelho de João, capítulo 13, versículo 5. Evangelho de João, capítulo 13, versículo de número 5. Evangelho de João, capítulo 13, verso de número 5. Está escrito assim: depois pôs água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e enxugá-los com a toalha com que estava cingido. E aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor,
tu lavas-me os pés a mim? E respondeu Jesus e disse: o que eu faço não sabes tu agora, mas tu o saberás depois. Disse-lhe Pedro: nunca lavarás os pés. E respondeu-lhe Jesus: se eu te não lavar, não tens parte comigo. E disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Disse-lhe Jesus: aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois do mais todo está limpo. Ora, vós estáis limpo, mas não todos, porque bem sabia ele quem o havia de trair. Por isso disse: nem todos estáis limpos. Depois lhes lavou os pés e tomou suas vestes e se assentou outra vez à mesa e disse-lhes: entendeis o que vos tenho feito? Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vos deveis também lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei exemplo, para que como eu fiz, façais vós também. Olha que interessante. O Cristo pega ali uma toalha, na intenção de lavar os pés dos discípulos. Pedro chega e diz: o senhor não vai lavar meus pés, não. Ele disse: olha, quem não deixar eu lavar os pés não tem parte comigo. Aí, como ele é exagerado, então lava a cabeça, as mãos e os pés também. Ele falou: não, aquele que está limpo é necessário só lavar os pés. Mas há um no meio de vós que era o traidor, que ele já sabia que era o Judas. E ele disse assim: olha, o que eu faço agora, vocês não estão entendendo, mas vão entender logo mais. Tem coisa que às vezes acontece aqui que a gente não entende, mas lá na frente a gente entende por quê. E aí então, depois que ele lavou os pés dos discípulos, ele disse assim: olha, vocês me chamam de Senhor e Mestre, e eu sou. Eu sou Senhor e eu sou Mestre. No entanto, eu lavei os vossos pés. Assim como eu vos lavei os pés, façais também uns aos outros. Ele não está querendo dizer aqui que eu tenho que lavar o pé do meu irmão, não é isso. Ele está querendo dizer, assim que como eu fui humilde com o meu próximo, vocês também devem ser. Mesmo ele sendo Senhor, mesmo ele sendo Deus. Ele lavou os pés dos seus discípulos. Quer ato maior de humildade do que esse? É exatamente essa marca que nós devemos ter. É exatamente isso. Uma vez eu fui acompanhar um amigo numa apresentação. Eu não era o convidado de honra, eu fiquei lá no meu cantinho. Aí, eu lá no meu canto, o pessoal disse assim: estamos recebendo aqui o senhor Camilo, que veio participar dessa cerimônia, gostaria que ele viesse aqui. Aí eu fui, dei uma palavra rapidinho, mas se eu não tivesse sido chamado, eu continuaria lá no meu lugarzinho. Porque tem gente que vai aonde não é chamado, é enxerido, é tão orgulhoso que se mete aonde não tem que se meter. E aí, acha que vai ser alguma coisa na vida desse jeito e não vai. Você só vai ter problema na vida. Então essa marca, que é a marca da humildade, eu e você temos que buscar ter. Se você não tem, você tem que pedir: Jesus, me marca com a humildade. Eu quero ter a marca da humildade. Eu quero ter essa marca. Eu quero que as pessoas olhem para mim
e me vejo uma pessoa humilde. Aquele que tem um coração humilde. Eu quero que as pessoas consigam enxergar isso em mim. Quem está entendendo, diga graças a Deus. Olha o que Jesus disse agora, Mateus, capítulo 11, verso 29. Mateus, capítulo 11, verso 29. Mateus, capítulo 11, verso 29, diz assim: tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. É Jesus falando. Ele diz, vocês tomem sobre vós o meu jugo, e aprendam de mim. Ele chamou a responsabilidade para si mesmo, dizendo, vocês aprendam de mim, porque eu sou manso e eu sou humilde de coração. E se vocês aprenderem a ser manso e humilde de coração, vocês vão encontrar descanso para a vossa alma. Jesus está mandando a gente aprender com Ele. Jesus está mandando a gente olhar para Ele como um padrão, como referência, e ser, ou pelo menos nos esforçar para ser o que Ele realmente é. Amém? Aprendei de mim, Ele está dizendo, que sou manso e sou humilde de coração. Então que você possa buscar ter na tua vida a marca da humildade, que é uma das marcas de Cristo na vida do cristão, que distingue ele do mundo, que mostra que realmente ele é de Deus.